Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os cigarros eletrônicos, os riscos desse novo equipamento que surgiu com a proposta de acabar com o vício no tabaco. Hoje tem feito ao contrário, provocado ainda mais vícios, principalmente nos jovens e cada vez mais cedo. Bom, e para falar sobre os riscos do cigarro eletrônico, os prejuízos que traz para a saúde e as formas de evitá-lo, a gente vai falar hoje com o Dr. Jander de Castro, ele que é pneumologista, que atua tanto em Divinópolis e também aqui em Itaúna e vem ao nosso programa hoje falar sobre o assunto conosco. Bom, Dr. Jander, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar dessa febre que está fazendo aí a cabeça da moçada e também dos mais velhos, né? Pois é, Henrique, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É o que você falou, é uma febre, é uma epidemia também, né? Virou um modismo e infelizmente a grande maioria entra nesta pensando que não vai fazer mal para a saúde, e pode fazer mal para a saúde, pode trazer uma dependência química da nicotina, que vai acabar levando a pessoa a usar outros tipos de cigarros, outros tipos de dependentes do tabaco, né? Agora, comenta pra gente por que esse equipamento ele se popularizou tanto nos últimos anos. Na verdade, o cigarro eletrônico ele já tem vários anos, ele foi criado lá por 1980, e inicialmente ele foi criado com o intuito de ajudar as pessoas a parar de fumar. Eu lembro que uma vez eu fui nos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui, eu comprei, trouxe para o meu sogro, trouxe para o meu irmão, porque como é que funcionava? Você tinha umas cargas de nicotina que você ia colocando no cigarro, no dispositivo, e na verdade essa taxa de nicotina ela ia diminuindo com o passar do tempo. E depois de mais ou menos 2 meses que a pessoa estava usando, na verdade não tinha mais nicotina, só tinha vapor d'água. Então, quando a pessoa percebia, ela estava fumando só o vapor d'água, ela estava livre da nicotina, e isso, querendo ou não, ajudava ela a parar de fumar. Então, inicialmente, ele foi desenvolvido com esse intuito. Só que a indústria viu uma oportunidade de reverter isso. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a colocar nicotina, aí começaram a colocar a luzinha, começaram a colocar de uma maneira que você repusesse essa nicotina, colocasse sabor, colocasse cheiro, e isso aí reverteu tudo. Um dispositivo que foi criado com o intuito de diminuir a dependência do cigarro, usar um cigarro só com nicotina e com o tempo largar, hoje está causando dependência nas pessoas. Bom, e é muito fácil a gente encontrar isso, né? Vale ressaltar, gente, que o cigarro eletrônico ele é proibido no Brasil pela Anvisa desde o ano de 2009 e só se popularizou agora nos últimos anos, principalmente por conta das redes sociais, esse modismo aí da galera no Instagram, no Facebook. Só que assim, desde 2009 esse equipamento é proibido e a gente encontra eles principalmente nas festas, né? A gente teve aí recentemente uma festa aqui no Parque de Exposições de Itaúna, tinha gente vendendo ali junto com bala, com um doce e tudo mais, e isso acaba também popularizando muito. Então, por que na sua opinião não há nada efetivo que realmente coíba esse uso demasiado do cigarro eletrônico? Bom, Henrique, na verdade o Brasil é um país de muitas leis e pouca fiscalização, né? Na verdade, o cigarro ele é proibido a fabricação e é proibido a venda. Não poderia nem estar vendendo. Então, na verdade, se a polícia quisesse, poderia prender a pessoa que está vendendo uma coisa que é ilegal. É como se estivesse vendendo maconha, como se estivesse vendendo cocaína, já que é proibido tanto a produção quanto a comercialização do cigarro eletrônico. Então, na verdade, falta uma fiscalização. O ano passado, eles tentaram passar uma lei onde que era legalização do cigarro eletrônico e até por uma briga da Sociedade Brasileira de Pneuma e das outras sociedades médicas de cardiologia, que essa lei não passou, ela foi proibida. Então o cigarro continua sendo proibido, mas infelizmente ele é vendido em qualquer lugar que você vai aí. Agora, a gente ouve falar muito, né? Inclusive recentemente viralizou nas redes sociais um vídeo onde uma moça mostra que ela abre o cigarro com um microscópio e mostra que ali o cigarro normal, o tanto de substância que tem dentro dele, mas também ela colocou do cigarro eletrônico. E assim, hoje muitas pessoas têm essa visão equivocada que se ao usar um pod, que é comumente chamado, né? O cigarro eletrônico, ele vai estar aspirando muito menos substâncias químicas e nocivas para a saúde. Isso é falsidade, né?
Não, vamos falar assim, em pratos limpos. A gente sabe o seguinte, um cigarro comum, que ele é muito regulamentado no Brasil, porque paga-se muito imposto sobre o cigarro comum, ele tem toda uma maneira de você produzi-lo. Então você sabe o que tem ali, né? Alcatrão, nicotina, pra você ter ideia, no cigarro, quando você acende ele, tanto na parte inalatória quanto em partículas, na verdade você tem 5.000 substâncias. A grande maioria, 4.500, fazem mal para a saúde, mais de 200 causam câncer. No cigarro eletrônico, que eu vou te falar até assim, estarrecedor. Como a gente não tem uma normalização, você não sabe o que tem ali no cigarro eletrônico. A maioria vem da China, vem do Paraguai, você não sabe nem o que é produzido ali dentro. Você sabe que ele tem uma partícula onde tem água, essa água é aquecida, aí tem várias substâncias ali que quando ela é aquecida são liberadas, né? Tem o níquel, tem o cobre, tem o zinco, tem várias substâncias que são tóxicas. E aí depois ele passa por um lugar onde você tem o sabor, onde você tem mesmo a nicotina, onde você tem a saborização. Então a gente sabe hoje que quando eles fazem os estudos, a gente já descobriu ali 90 substâncias que são nocivas à saúde, inclusive várias delas que podem causar câncer, né? Então assim, qual que é o grande problema do cigarro eletrônico? Ele causa doença? Causa doença, não é igual ao cigarro. O grande X do cigarro eletrônico é que ele está causando uma dependência da nicotina. Então a gente sabe hoje, por exemplo, um jovem aí que experimenta o cigarro eletrônico, está ali com os amiguinhos experimentando, fumando, ele aumenta em 3 vezes a chance dele causar uma dependência química ou qualquer outro tipo de cigarro, seja o cigarro de palha, seja o cigarro comum. Então, por exemplo, a gente falava antigamente assim, uma pessoa vai ter uma dependência química do cigarro, ela tinha que fumar mais ou menos, durante 3 meses, mais de 10 cigarros comuns. Hoje, com 15, 20 dias, depois que a pessoa experimentou o cigarro eletrônico, ela já tem uma dependência química ao tabaco, ao cigarro de palha. Então, o X da questão dele é assim, ele causa problema? Causa. Não é igual ao cigarro. O problema é que, querendo ou não, a pessoa vai chegar no cigarro depois. Então, foi uma maneira que a indústria colocou para criar dependência à nicotina e, consequentemente, depois a pessoa está usando outro tipo de cigarro. Entendeu? Bom, e o que muitas pessoas às vezes acham que não acontece é justamente porque, como ele tem sabor, então às vezes pode achar que não tem os mesmos riscos, mas é justamente por isso, né? Ele está ali para trazer essa diferença, essa coisa assim diferente, para atrair cada vez mais usuários, né? E assim, o pessoal acha que não faz mal. Não, isso aqui não faz mal, não, é só um vapor d'água. Então, igual eu falei, naquele vapor d'água ali tem várias substâncias que são utilizadas para esquentar essa água. A nicotina, a saborização, eles são substâncias muito oleosas. E essa substância oleosa, quando ela vai para o pulmão, ela gera um processo inflamatório que a gente chama de pneumonite, que era, por exemplo, o que a Covid causava. Então, ela causa uma inflamação muito grande no pulmão, e dá insuficiência respiratória, a pessoa tem que ir para o CTI. Que nós temos no Brasil de relato do ano passado foram 89 mortes, nos Estados Unidos tiveram mais de 500 causados por essa pneumonite. Agora, à medida que o pessoal vai usando mais, vai dando mais pneumonite. Talvez tenha até mais do que isso, porque, igual eu estou te falando, quando você pega uma tomografia de um paciente que tem essa pneumonite causada pelo cigarro eletrônico, e você pega de uma Covid, uma pneumonia de Covid, uma pneumonia de uma influenza, não tem diferença, o padrão é o mesmo. Às vezes o médico vai achar que foi por causa de uma gripe, que foi por causa de uma Covid, e às vezes nem atinou para perguntar se a pessoa usava o cigarro eletrônico. Então, assim, declarado do ano passado são 89 mortes. Vários casos de pacientes que foram para o hospital, até tem um cantor famoso que teve esse problema. Lá em Divinópolis nós tivemos um paciente, né, que ele colocou na mídia social, ele falou... a gente está até dando aulas juntos em algumas escolas em Divinópolis, para mostrar que o cigarro faz mal, que ele tem produto químico e esse produto químico pode trazer doenças para eles, né? Além disso, o paciente que já tem uma asma, o paciente que já tem uma bronquite, que tem problema de rinite alérgica, tudo que ele jogar para dentro do pulmão, qualquer fumaça que ele jogar, ele vai estar atrapalhando o pulmão dele.
Então, para ele desenvolver uma crise de asma, para ele desenvolver uma bronquite, uma rinite, uma sinusite, é um passo, né? É justamente isso que eu vou te perguntar, porque, por exemplo, quando você fala que a questão do vapor d'água, a fumaça que um cigarro normal, ela é produzida na hora de aspirar o cigarro e tudo mais, a diferença dela para esse vapor, quer dizer que o vapor, então, ele é mais saudável ou não? Porque as pessoas podem pensar isso. Mais saudável não, né? A fumaça do cigarro de palha, do cachimbo, do charuto, ela é muito mais prejudicial do que o cigarro eletrônico. O que as pessoas não podem pensar ou falar que está acontecendo é que aquilo não vai fazer mal. Não faz mal igual ao outro, mas que faz mal, faz. Corre o risco? Corre o risco. Então, o ideal é que você não use nada. O grande problema é que virou um modismo, principalmente entre o pessoal da juventude, o pessoal mais novo, né? Então, por achar que aquilo não faz mal, eles estão usando de forma sem controle nenhum, né? Agora, o que chama atenção também é o seguinte, geralmente no cigarro normal você tem um filtro que se regula ali a quantidade de fumaça que vai para dentro do pulmão. Agora, no caso do cigarro eletrônico, isso em muitas festas, eu mesmo já vi e fico sempre impressionado, é a quantidade de vapor que sai, a pessoa parece praticamente, gente, um dragão, porque sai aquela fumaça enorme ali, e essa quantidade de vapor, aliada a essa pequena quantidade de fumaça que é inalada, não chama atenção também dos médicos? Sim, claro. Pela quantidade de gases que vai para dentro do pulmão e depois é exalado, né, prejudica mais. E outra coisa, quando você vai conversar com uma pessoa que fuma, e nós médicos, a gente sempre faz isso, a gente pergunta, quantos cigarros você fuma por dia? Então a pessoa geralmente chega lá e fala, fumo 5, fumo 10, fumo 20. Quantos paeiros você fuma por dia? Eu fumo 3, fumo 4. Você tem uma ideia de mais ou menos quanta nicotina, quanta substância que a pessoa está colocando dentro do pulmão dela. Já no cigarro eletrônico, no pod, você pergunta para a pessoa, quanto que você fuma? Ela não tem ideia. Ela não faz a ideia de quanto que ela está fumando. Então, ela fica completamente perdida. Ela não sabe se ela está jogando muito, se ela está jogando pouco substância. Até nós mesmos, os médicos, não temos controle sobre isso. A gente sabe, por exemplo, que um cigarro eletrônico, um pod desses, ali tem mais ou menos 5 cartelas de cigarros. Então, são 100 cigarros. Se a pessoa está consumindo um daquele por dia ou a cada 2 dias, são 100 cigarros. É muita coisa. É muita coisa. A gente considera que a pessoa é um grande dependente químico, ele tem um problema de dependência da nicotina, quando ele fuma mais de 10 cigarros por dia. Então, um dos grandes problemas do pod, do cigarro eletrônico é esse, que a pessoa não tem o controle do quanto que ela está fumando. Ela está achando aquilo bonito, ela está achando aquilo gostoso e vai. E às vezes, já conversei com amigos meus que falam assim, isso aqui no final de semana eu fumo um desse. São 100 cigarros, é muita coisa. Então o pessoal perde esse parâmetro, entendeu? E é por isso, um dos motivos depois, na hora que ele coloca um cigarro de palha, na hora que ele coloca um cigarro comum, que tem a nicotina numa dose um pouco maior, mas ele está tão acostumado com a nicotina que rapidinho ele está dependente daquilo. Ok, Dr. Jander, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, nós voltamos já já. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os 2 tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro.
Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Já deu para entender que o SUS é fundamental para o nosso país, mas ainda tem um detalhe. Ele pode caber na palma da sua mão. Sabe como? Com o Conect SUS. Chegou a hora de você saber tudo sobre essa nova modernidade. O que é o Conect SUS? Ele é uma ferramenta que disponibiliza o conjunto integrado de informações em saúde. Tanto pelo aplicativo como pelo computador, você pode visualizar seu histórico clínico, o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 em 3 idiomas, português, inglês e espanhol, a Carteira Nacional de Vacinação Digital, resultados de exames laboratoriais, medicamentos receitados, além de um programa de alimentação saudável e atividade física. E os planos são para que a plataforma fique cada vez mais completa. Ela é a porta de entrada digital para a saúde pública. Então, não perde tempo. Baixe o aplicativo e acesse o seu Conect SUS. Quando você decide doar órgãos, decide salvar vidas. Seja como for, manifeste sua vontade para a sua família. Somente ela pode autorizar a doação. Ministério da Saúde. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças. E elas podem até matar. Basta de disse-me-disse. Leve seu filho para vacinar. Vacina protege. Essa é a verdade. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre o cigarro eletrônico e os malefícios desse equipamento para a nossa saúde. Bom, Dr. Jander, volto no nosso programa então, perguntando para você o seguinte: qual a diferença entre fumar um cigarro normal ou até mesmo de palha para um cigarro eletrônico? Muitas pessoas afirmam que não vicia. Qual que é a sua posição em relação a isso? Bom, a primeira, Henrique, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca vou falar a posição do Dr. Jander. Não é a minha posição. Eu sempre falo assim, o que os estudos falam, o que a sociedade fala, a sociedade médica que eu falo. Não é a minha opinião que eu estou colocando, é o que eu leio, o que eu estudo, né? Então, assim, eu sou muito honesto do que eu falo. O pior de todos, o pior para fazer mais mal para as pessoas é o cigarro de palha, né? Porque ali você não tem filtro nenhum. Você não sabe onde foi produzido, você não sabe o que foi colocado ali dentro, aquela fumaça vai inteira para dentro do seu pulmão com todas as toxinas. Depois é o cigarro comum, né? Porque aí você coloca, porque ali tem um filtro que protege um pouquinho, mas ainda vai muita coisa para dentro do pulmão. E depois o menos mal é o cigarro eletrônico. Mas o que nós vamos bater de novo na tecla, o que as pessoas não podem achar é que não faz mal. Faz mal sim. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala da dependência da nicotina ou não, o Brasil foi o país no mundo que o combate ao tabagismo mais deu certo. Então, lá no José Serra, no final dos anos 90, quando começou a campanha contra o cigarro,
proibiu a propaganda de cigarro na revista, na televisão, no rádio. Os artistas já não começaram a aparecer fumando porque ficou feio. As campanhas, né, que o governo faz no cigarro, cartaz, aumentou muito os impostos sobre o cigarro. Para você ter uma ideia, em 1980, acima de 18 anos, 40% a 50%, 46% da população era dependente química do cigarro. Até 2 anos atrás, essa taxa era de 16% a 18%. Então, foi o país no mundo onde teve maior queda, né, da incidência de tabagismo entre os adultos. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, porque com essa moda do cigarro eletrônico e a dependência química da nicotina que tem ali, eu imagino que daqui a um tempo isso vai virar. Vai começar a subir essa dependência do cigarro, qualquer tipo de cigarro, na verdade, porque quando a gente vai falar sobre tabagismo, entra tudo, cigarro de palha, cigarro, cachimbo, charuto, o cigarro comum e o cigarro eletrônico. Então eu acho que essa taxa que a gente conseguiu baixar demais com o passar dos anos, eu acho que ela vai aumentar muito daqui a uns 5, 10 anos. Agora, esse uso do cigarro eletrônico, a gente tem visto que muitos jovens estão desenvolvendo aí doenças pulmonares, cada vez mais cedo. Você que atende tanto em Divinópolis quanto aqui em Itaúna, como que você tem percebido o surgimento dessas doenças nos mais novos e também nos mais velhos que usam esse equipamento? Sim, o que acontece? A gente tem que lembrar o seguinte: o adolescente ele ainda está em formação, né? Tanto a parte cerebral quanto todo o corpo dele, ele está em fase de desenvolvimento. Então, e aí infelizmente nessa época que o adolescente começa a ingerir bebida alcoólica, ele começa a fumar, ele muitas vezes vai experimentar a droga. E aí ele, usando o cigarro eletrônico, pegando o vício, a nicotina que vai para dentro do corpo dele vai fazer alteração cerebral, né? Diminui a concentração, pode atrapalhar no sono e aí também provocar doenças respiratórias, igual eu estava falando, a asma, a bronquite, a rinite alérgica. A gente eu vejo muito no consultório, paciente que fala, sumiu do consultório. Teve crise até os 14, 15 anos, desapareceu e aí está voltando agora. Mas você está fumando? Só o cigarro eletrônico. E aí eles voltam com as crises de bronquite, com rinite, muitas vezes com sinusite. Então, tenho visto no consultório aparecer esses casos de pacientes que estão desenvolvendo doença respiratória causada pelo cigarro eletrônico. Agora, quais danos esse cigarro eletrônico? Claro que é uma coisa que é mais nova, né? Esse uso demasiado pelos jovens, mas quais são os prejuízos para a saúde a curto, médio e longo prazo? A curto prazo é assim, muitas vezes é a tosse, é a bronquite, né? Em relação a câncer, a gente ainda não pode falar, porque o câncer ele vai aparecer num paciente que fuma, geralmente depois de 20 anos que a pessoa está fumando, e na verdade a gente ainda não tem esse período para poder falar, então não tem como eu te falar a respeito do câncer. Mas, por exemplo, principalmente as doenças de fundo alérgico, a gente vê aumentar, a gente lendo a respeito, a gente vê os históricos dessa pneumonite, né? Dessa inflamação que dá no pulmão, que toda hora está aparecendo um caso aqui, um caso ali, de colegas que falam, ou você vê na mídia mesmo, a gente vê aumentando muito a incidência. Tem uma coisa que a gente escuta muito no consultório, que é o seguinte: doutor, mas eu não trago, eu deixo a fumaça na boca. Então, só para as pessoas saberem, e isso é, por exemplo, com cigarro de palha, isso é com charuto, isso é com cachimbo. Então, a nossa boca, ela absorve demais, muita coisa. Tanto que tem muitos remédios que quando você quer dar para um paciente, você coloca debaixo da língua, porque ele absorve muito rápido, às vezes mais rápido do que se ele tomar, cair no estômago, passar para o fígado e agir onde tem que agir. Então, a língua absorve a coisa muito, muito rápido. Então, muitas vezes, o charuto, o cachimbo, o cigarro de palha, não deu problema no pulmão, mas a pessoa pode aumenta câncer de garganta, o câncer de boca, que é terrível, muitas vezes pior do que um câncer de pulmão. E a gente não sabe se o cigarro eletrônico, com o passar do tempo, vai causar isso também. Igual eu te falei, a gente já sabe que na fumacinha que o pessoal acha que não tem nada ali, tem 89 substâncias que fazem mal, e cerca de 29, eu não sei com certeza, 29 a 39 são cancerígenas.
Então, à medida que as pessoas forem usando, com o passar do tempo, a tendência é que comece a aparecer casos de câncer também. Bom, dias atrás na internet eu estava vendo aí que uma pessoa parece que teve o pulmão perfurado, a manchete era essa, por conta do cigarro eletrônico. Isso é mesmo possível? E quando a gente fala em perfurar o pulmão através de um vapor ou de uma fumaça como essa, isso é possível acontecer? Cara, é difícil falar assim, sem ter visto o caso, né? Sem ter certeza. Então, o que pode ter acontecido, por exemplo, eu lembro quando começaram a aparecer esses casos de pneumonite, o pessoal fala assim, deu vidro no pulmão da pessoa. Na verdade, é um termo técnico que a gente usa que chama vidro fosco, que é um processo inflamatório que quando você olha assim parece um vidro mal lavado. Então é um termo médico, chama vidro fosco. Ah, deu vidro no pulmão da pessoa. Então o leigo falando, muita gente entende, não, deu vidro. Na verdade não é isso, é um processo inflamatório. Quanto à perfuração, aí eu não sei bem o caso, o que pode ter acontecido. Não sei se ele teve uma pneumonia, e aí tem uma pneumonia que chama pneumonia necrotizante, que ela come o pulmão e forma um buraco no pulmão da pessoa. Se ele teve um derrame pleural, e aí você tem que drenar o pulmão. Então pode ser alguma consequência dessa. Assim. Como eu não vi o caso, não li a respeito, eu não posso afirmar realmente o que aconteceu no caso desse paciente. Bom, nessa questão do vidro fosco que você disse, inclusive o cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, teve isso, ficou fora dos palcos aí uns 2, 3 meses tratando isso, porque foi algo que realmente ameaçou tirá-lo dos palcos. Ou seja, é algo que realmente, se der na pessoa, prejudica muito o estilo de vida dela. Né? E a recuperação pode demorar aí de 1 a 6 meses. Não tem uma previsão assim, com 1 mês eu estou bom, não tem. Isso aí é uma coisa que demora, por exemplo, o João, que é lá de Divinópolis, que foi para o CTI, já tem uns 2 meses que ele saiu do CTI, ele fala, cara, eu não consigo fazer atividade física igual eu conseguia, a minha capacidade pulmonar está muito reduzida ainda, ou seja, ele ainda está em fase de recuperação. Não morreu, saiu do CTI, está em casa, está trabalhando, mas ele está limitado para fazer essas coisas. E uma das coisas que a gente conversa com o pessoal que usa o cigarro, muitas vezes eles relatam assim, eu percebo que a minha capacidade pulmonar diminuiu, né? Porque aquilo ali está causando uma perda pulmonar ou inflamação, e muitas vezes o cara nem atina para isso, depois que a coisa agrava, que ele vai, nossa, pode ter sido o cigarro eletrônico, né? Bom, e com relação ao cigarro eletrônico, a gente sabe, como você disse, da questão das substâncias, e essas substâncias também, a gente não sabe a procedência. E na hora de comprar esses produtos, esses pods, as pessoas também têm comprado recargas, ou seja, estão misturando substâncias. Isso também está sendo nocivo, né? É muito nocivo, porque você nem sabe o que está sendo colocado ali, né? Como eu disse antes, essas substâncias são muitas vezes muito oleosas e o óleo, quando vai para o pulmão da gente, ele causa uma pneumonia muito grave. Então, só para você ter uma ideia, assim, tem o óleo mineral, muitas vezes a gente não usa mais, mas durante muito tempo se usava para dar para um paciente idoso, para o paciente que tinha uma constipação intestinal, para ajudar o intestino a funcionar. E muitas vezes, se a pessoa engasgasse, aquilo caísse no pulmão, dava uma pneumonia muito brava. E aí, essas substâncias que eles colocam ali, para dar gosto, a própria nicotina que coloca ali, ela é muito oleosa. E ela não se dissolve toda. Então, ali na hora que a pessoa inala aquela substância, vai para dentro do pulmão aquele óleo, muitas vezes é o fator desencadeante para causar essa pneumonite, essa inflamação, a bronquite, a asma. Tá certo, doutor Jander. Agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente retorna em instantes. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225.
A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O SUS está em praticamente tudo que nos cerca, mas primeiro a gente tem que entender o básico. Quais são as responsabilidades do SUS? E quem é responsável pelo quê? O SUS tem uma administração compartilhada entre 3 esferas: federal, estadual e municipal. São elas que pagam a conta da saúde pública. Os municípios devem investir no mínimo 15% das suas receitas e os estados 12%. Já o governo federal investe o mesmo valor do ano anterior, mais a variação do PIB. O investimento é grande, porque as responsabilidades também são. Desde atendimentos, cirurgias e transplantes até bancos de sangue, de leite e campanhas de vacinação. O cuidado chega até nos animais, com vacinas para cães e gatos. E segue pelos supermercados, pela água limpa, pelas rodovias, portos e aeroportos. É muito trabalho para que a sua vida e a de todo mundo que você gosta sigam bem. De volta com observações que hoje fala sobre o cigarro eletrônico e os malefícios que esse equipamento traz na nossa vida. Bom, doutor Jander, agora a gente vai falar sobre dados do INCA recentemente, que está realizando aí uma pesquisa para justamente apurar essa questão do cigarro eletrônico e os danos que isso causa na saúde. Mas além dessa pesquisa, além desses índices alarmantes que com certeza vão chegar daqui a pouco, como conscientizar a população a parar de usar isso? A gente ficar falando sempre, né? Então, com um programa igual a esse, né, que a gente vai levar informação para as pessoas. Eu tenho feito palestras nas escolas de Divinópolis, que os diretores têm pedido para a gente falar, porque eles estão vendo que está aumentando muito, né? Os meninos estão usando dentro da escola, então eles pedem para a gente falar, e é isso, através de informação, de falar mesmo, os pais chamarem a atenção dos filhos, né? Colocar, olha filho, você acha que isso aí não faz mal, isso vai te prejudicar. Então é isso, é através de informação, de conversa, à medida que os dados foram chegando, eu acredito que a gente vai ter mais coisas palpáveis para a gente poder falar e alertar, mas desde já a gente tem que estar sempre falando e colocando isso em pauta para as pessoas saberem que aquilo ali não é uma bobeira, que aquilo ali não faz mal para a pessoa. Agora, com relação, a gente acabou de sair de uma pandemia de Covid-19 que atacou diretamente os nossos pulmões, né? O uso tanto de cigarro tradicional, paieiro, até mesmo do pod, pode potencializar as sequelas da Covid? Sim. Como eu disse antes, né, a Covid, mesmo a Covid ou essa gripe que a gente tem, que é a influenza, que esse ano está muito mais forte do que a Covid, o pessoal às vezes não está alertando, mas eu tenho pego muita gente com muita pneumonia causada pela influenza, muita gente, inclusive no hospital. Você faz o testezinho, não é Covid, é influenza, e assim, muita dor no corpo, muito mal-estar, sabe? Então, tanto ela quanto a Covid, muita gente ficou com sequela, né? Então fica ali uma cicatriz, fica uma fibrose, ou fica mesmo esse vidro fosco já ali dentro do pulmão. À medida que a pessoa coloca para dentro do pulmão dela uma substância, né? Uma não, várias substâncias que são nocivas, que são tóxicas ao pulmão, aquilo ali gera um processo de agressão, um processo inflamatório que vai piorar essa sequela. A pessoa vai ter muito mais chance de ter problema respiratório, insuficiência respiratória, limitação para fazer uma atividade física. Então, se ela já teve uma Covid, continua fumando ou começou a fumar,
ela vai atrapalhar muito a sua capacidade respiratória. Agora, fazendo também pesquisas em relação a esse assunto, eu vi que tem muitas empresas e até mesmo pessoas, os famosos blogueiros da internet, indicando, por exemplo, substâncias, entre aspas, fitness, ou aquelas substâncias que falam que fazem, né, mais bem ali para a questão da nutrição e tudo mais. Como que é essa relação? Isso existe mesmo? Eu poder aspirar alguma coisa que vai poder me fazer emagrecer, poder ficar mais bonito? De jeito nenhum, né, gente? Isso é uma propaganda enganosa, né? Não caia nisso. Isso aí, a pessoa faz aquilo para ganhar dinheiro. Então, não entra nessa não, que é fria. Eles vão fazer de tudo para poder chamar atenção, para poder chamar a atenção dos jovens, para falar que aquilo ali pode trazer algum benefício. É o que eu estou falando desde o início, né? A gente não sabe nem o que é produzido ali dentro e o pessoal vai jogando substância, tem vitamina, tem remédio que vai te ajudar a ficar mais bonito, emagrecer. Isso é balela, isso não existe. Quer emagrecer, quer ficar mais bonito, procura um profissional, um dermatologista, um cirurgião plástico, um endócrino, e vai fazer a coisa certa, não existe isso. Aquilo ali, a chance de dar um problema é maior do que qualquer coisa, né? Até porque é justamente esse alerta que você está dando, né, dessas substâncias aí que a gente não sabe o que é e que pode muito bem causar outros problemas, inclusive a pessoa querer emagrecer, beleza, mas numa cama de hospital. Só para você ter ideia, alguns anos atrás foi lançada uma insulina por um grande laboratório, onde ele era usado de via inalatória, como se fosse uma bombinha. Então a pessoa aplicava como se fosse uma bombinha insulina, porque o pulmão da gente ele é muito irrigado, ele é muito vascularizado e ele absorve muitas coisas. Então a pessoa precisava baixar a insulina dela rápido, ela aplicava a bombinha com a insulina e aquilo ali fazia a glicose dela baixar muito rápido. Não ficou um ano no mercado. Por quê? Porque começaram a ver que estava causando problema respiratório. Asma, bronquite, pneumonia e levando em alguns casos até a ter fibrose. Então, foi tirado rapidinho um medicamento que foi feito pesquisa durante muitos anos, até gastaram-se milhões de dinheiro nesse desenvolvimento dessa insulina, e ela ficou pouco tempo no mercado, porque logo apareceu um problema. Agora, imagina uma substância que não tem controle nenhum, vem da China, que você não sabe o que é produzido lá, e outras pessoas vão colocando outras substâncias falando que vai fazer bem para a saúde. A chance disso acontecer é muito pequena, né? Agora a gente vai falar de um outro problema que, inclusive, fumantes enfrentam também, que é com relação aos fumantes passivos. Fumante ativo, gente, para quem não sabe, é aquele que realmente põe na boca o cigarro e fuma ali e aspira diretamente aquela fumaça. Já o passivo, por exemplo, você tem aí seu marido que fuma e você não, você está sendo uma fumante passiva. Se você tem o seu namorado ou a sua namorada que fuma e você não, e você está perto ali, você está aspirando, então você está sendo uma fumante passiva. Então, nesse caso do cigarro eletrônico, quem fica perto, até mesmo, por exemplo, como eu disse, nas festas, pode também ter prejuízos na saúde pelo simples fato de aspirar aquele vapor que está sendo soltado ali? Sim, sim, porque naquele vapor tem substâncias tóxicas e a pessoa que está perto, ela está inalando aquilo, né? Então, e a gente vê em relação ao cigarro de palha, que, assim, casos de câncer, de enfisema, porque a pessoa convivia com o tabagismo, né, dentro do carro, dentro do quarto, na casa, é muito, né, pouca gente não. Então, como naquele vapor d'água ali que é soltado, que é expelido depois que a pessoa acende o cigarro eletrônico, tem substâncias tóxicas, pode prejudicar as outras pessoas também. Agora, com relação justamente a essa questão do fumante passivo, como então evitar? Sair de perto daquela pessoa enquanto ela está fumando, tentar conscientizar o parceiro? Qual que é a sua dica em relação a isso? Justamente isso, pedir para a pessoa, se ela não quer largar, não usar perto de você, né? Sai de perto, vai fumar fora de casa, vai fumar fora do barzinho, não ficar perto mesmo, não fumar dentro do carro, né? Igual a gente faz com os outros tipos de cigarro mesmo. Colocar limite, olha, perto de mim não, fuma longe, porque quem é tabagista aí sabe bem o que eu estou falando. A pessoa que fuma um cigarro comum, um cigarro de palha, hoje, antigamente era bonito, né? A propaganda era o artista bonito, o atleta, os caras do cinema com aquele cigarro fazendo um charme todo. Foi isso que levou muita gente a fumar. E ao contrário, de uns anos para cá, ficou feio fumar.
Você não pode fumar numa festa, você não pode fumar num restaurante, você não pode fumar num barzinho. Então também muita gente parou de fumar por causa disso, né? E talvez o cigarro eletrônico esteja resgatando. Então é o dono do barzinho, o dono do restaurante não autorizar a fumar lá dentro, porque aquilo pode prejudicar outras pessoas. Agora a gente vai entrar no aspecto médico. No seu consultório, tanto em Itaúna quanto em Divinópolis, quais são as lesões que vocês encontram mais causadas pelo fumo? É muito caso de bronquite, né? Bronquite crônica, asma, enfisema pulmonar, câncer de pulmão, câncer de garganta, câncer de traqueia, que é essa região aqui, rinite, sinusite de repetição, né? Mas o campeão é a bronquite crônica, que é a asma e o enfisema pulmonar. São os dois que 90% das pessoas que procuram no nosso consultório têm essas coisas. E aí, como a gente já tem uma prática grande, muitas vezes a gente pede uma tomografia de controle. Às vezes você acaba achando um tumor ali que estava escondido e encaminha para cirurgia, para oncologia. Então, infelizmente, o cigarro é um veneno terrível, né? Porque a gente está falando de pulmão, que é a minha área, mas já tá relatado na literatura mais de 80 tipos de doença relacionada ao cigarro. Câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de próstata, câncer de mama, de ovário, de útero, tudo causado pelo cigarro. Não, mas está longe de onde que é fumado, mas ele prejudica tudo. E as pessoas têm que ter noção do seguinte: eu fumei 30 anos e parei, quer dizer que agora eu não tenho mais chance? Não, infelizmente, o cigarro continua aumentando o risco daquela pessoa desenvolver uma doença. É lógico que a partir do primeiro dia que ela não fuma, essa chance vai diminuindo, né? A gente sabe que a pessoa que fuma, quando ela para de fumar, a pressão pode voltar ao normal, a chance futura dela desenvolver um câncer diminui se for comparado com aquela pessoa que continua fumando. Então, parar de fumar, independente do tempo que a pessoa fuma, independente da quantidade de tempo que ela fuma e da quantidade de cigarro que ela fuma, sempre vale a pena. Às vezes a pessoa chega, eu comecei a fumar com 20, estou com 60, ainda vale a pena? Vale a pena, porque melhorou demais a medicina, principalmente o tratamento da parte respiratória. Eu estava falando para um paciente esses dias, quando eu pegava um paciente com DPOC igual a você, há 25 anos atrás, quando eu comecei na pneumologia, a sobrevida era de 3 anos. Hoje você não tem isso. Hoje você tem paciente de 10, 12 anos, porque a medicação melhorou demais. A fisioterapia melhorou demais. Então, o paciente aumenta muito a sobrevida desde que ele faça a parte dele, que é parar de fumar. E detalhe também que se conscientizar de que quanto mais cedo parar, melhor, né? O ideal é não começar, né? O que eu falo muito lá na reunião, nas palestras que eu tenho dado nas escolas, é o seguinte: antigamente, cara, quando você vai conversando com as pessoas aí de 70, 80 anos, por que o senhor começou a fumar? Eu trabalhava na roça, o meu pai me dava cigarro para a gente fumar, para espantar mosquito, e era isso mesmo. Então, muitas vezes, vinha do próprio pai, com um menino de 8, 10 anos, começando a fumar. Né? Cultural. Aí, depois veio a parte do modismo. A gente, na adolescência, a gente quer experimentar as coisas. Você quer começar a beber, você começa a namorar, aí vai ter oportunidade de experimentar um cigarro, uma droga, e aí cabe de cada um saber se quer encarar aquilo, né? Tá todo mundo fumando, eu vou fumar também. Mas vai fazer bem para você? Você tem que fazer tudo que o outro faz, mesmo sabendo que aquilo vai ser prejudicial. Então, o jovem ele tem que aprender o seguinte: é o meu corpo, é a minha saúde, é a minha responsabilidade. Experimentou, cara, mas eu já ouvi falar que isso não faz bem, eu vou pular fora. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos, um de 24, um de 18 e um de 16. Eu não sou inocente de achar que meus filhos não vão experimentar. Vão experimentar. Então, o que eu faço? É conversar. Olha, cara, parece que é uma coisa boba, parece que não te faz mal, mas prejudica. A gente vê vários casos. E não falo uma vez, falo várias vezes, para não deixar a pessoa viciar, porque depois que viciar é mais difícil de sair. Com certeza. Bom, doutor Jander, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem o último bloco do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já.
A Minas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Para Minas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim para garantir um SUS forte e saudável que abrace esse país inteiro. O SUS tem uma estrutura complexa. São muitas peças diferentes por trás dele. Você nem imagina. Mas para que ele exista, tudo precisa estar muito bem encaixadinho. Chegou a hora de entender como ele funciona. Como é a estrutura do SUS. Quem faz a gestão nacional é o Ministério da Saúde. Ele trabalha em parceria constante com as secretarias estaduais e municipais. Tanto o Ministério como as secretarias agem em conjunto com os conselhos. Aí você me pergunta, e quem faz parte dos conselhos? 50% representam os usuários. Isso mesmo, quem usa o SUS tem voz para decidir como ele é feito. 25% representam os trabalhadores da área de saúde e 25% representam o governo e os serviços privados ou sem fins lucrativos. Juntos, eles vão construindo o que a gente conhece como SUS, do micro ao macro, da criação até a realização. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças, e elas podem até matar. Basta de disse-me-disse, leve seu filho para vacinar. Vacina protege, essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre o cigarro eletrônico e os malefícios desse equipamento para a nossa saúde. Bom, Dr. Jander, falando agora sobre a questão das doenças pulmonares. O inverno está chegando, as baixas temperaturas também, aí vem alergia, vem gripe, vem doenças virais também, né? E como que as pessoas que fumam, elas podem amenizar os danos dessas enfermidades? Porque para as pessoas que fumam, os riscos são muito maiores, né? Elas estão suscetíveis a ter mais complicações, né? Então, assim, mas na verdade é o cuidado geral de toda a população, né? Então, por exemplo, é uma época em que a gente muitas vezes esquece de beber água, né? O tempo está muito seco agora,
muito sujo. Então, hidratar é muito importante. Você está tomando água o tempo todo, tomando um suco, tomando um chazinho para hidratar é muito importante. Manter um ambiente de casa bem arejado, mas ao mesmo tempo bem limpo, né? Não é evitar, se você for sair à noite, principalmente antes das 6 horas da manhã ou depois das 6 horas da noite, sair bem agasalhado, né? A gente sabe o seguinte, o nosso corpo ele tem que manter uma temperatura ideal, perto ali dos 36 graus, 36,5, 35,5. Então, se você não está bem agasalhado, o seu organismo começa a produzir energia para manter a temperatura ideal. E muitas vezes ele vai deixar um sistema imune trabalhando menos. Então a pessoa gripa mais, a pessoa tem maior chance de ter um processo infeccioso. Se você está bem agasalhado, seu corpo não precisa desviar a atenção dele para aquecer. Então, andar bem agasalhado, aquelas pessoas mais idosas, andar com um chapéu, com um boné, né, para não baixar a temperatura da cabeça, evitar de sair com o cabelo molhado, principalmente as mulheres, né, que muitas vezes vão sair com o cabelo molhado, aí vem o tal do resfriado, e pode vir uma gripe, pode vir uma sinusite, uma infecção de ouvido, isso tudo a gente acha que é coisa de mãe, de vó, mas que é a verdade mesmo. Então, manter uma alimentação bem balanceada, com muita fruta, com muita verdura, que é onde a gente tira as vitaminas que realmente auxiliam o nosso sistema de defesa, né? Para as pessoas que andam de coletivo e evitar de ficar com coletivo com o vidro aberto, porque às vezes ele tem uma pessoa que está com gripe, tem uma pessoa que está com resfriado, está com pneumonia, a pessoa está tossindo ali dentro. E foi uma coisa que a gente aprendeu no Covid, né? Então a pessoa tossiu, jogou o vírus, a bactéria no ar, todo mundo que está ali perto vai respirar, pode se contaminar. Outra coisa que a Covid ensinou para a gente é o seguinte, se eu estou com sintomas, eu posso usar uma máscara, estar lavando a mão com álcool gel, evitar de ficar tossindo na cara das pessoas, né? Tossir com a mão no rosto ou então aqui. Então são coisas que a Covid nos ensinou e que a gente tem que manter, que a gente não pode perder. Mas esses são os cuidados básicos, assim, uma alimentação adequada, rica em vitaminas, né? Então as frutas, as verduras, os sucos é onde você vai conseguir isso. Manter uma hidratação de água, uma casa bem arejada, bem limpinha, andar bem agasalhado. Isso são todos cuidados, não só para quem fuma, mas para todas as pessoas. As pessoas que fumam e que já têm alguma doença respiratória, é muito importante a vacina contra a gripe. Se ela já tem uma doença crônica, né, DPOC, asma, diabetes, pressão alta, problema de coração, está sempre mantendo essa vacinação da Covid, que é indicado, que o pessoal tem indicado, principalmente para os pacientes que têm doenças graves. Para o paciente que tem uma doença respiratória tabágica, a gente tem as vacinas contra uma bactéria que chama pneumococo, que é o principal agente causador de pneumonia, né? Então, todo paciente que tem uma asma mais forte, que tem enfisema pulmonar, a gente indica essa vacina. Nós temos duas, a pneumo 13 e a pneumo 23, então é interessante que esse paciente ele tome essas vacinas, né, da gripe, da Covid e contra o pneumococo, para prevenir pneumonia, para prevenir gripes, para diminuir a incidência dessas doenças também. Bom, e agora falando de sintomas, né? No último bloco você disse com relação àquela pessoa que descobre já com certo atraso que tem algum tipo de problema, que às vezes relativizou demais isso. O nosso corpo ele dá sintomas, ele dá alguns sinais de que esse uso demasiado, tanto do tabaco, quanto do fumo, quanto principalmente também do uso do cigarro eletrônico, que é o nosso tema aqui, de que está sendo demais e que ele precisa de alerta, precisa de visão para isso? Sim. Um sintoma muito claro que a pessoa às vezes, né, que chama a atenção da pessoa é a tosse. Mas muitas vezes, se a pessoa prestar atenção, ela vai começar a sentir primeiro uma limitação para fazer as coisas. Às vezes uma escada que ela estava subindo tranquilamente, ela começa a sentir uma dificuldade. Às vezes um esporte que ela faz ali, uma bicicleta, uma corrida, uma caminhada, ela começa a sentir mais fadigado, uma dificuldade respiratória. Então, são sintomas que no início são muito leves. E aí depois, com o passar do tempo, vão aumentando e quando a pessoa vai procurar um médico, ela já não consegue subir um lance de escada, ela já está tendo alguma limitação para andar no plano, às vezes até para tomar banho já tem limitação. Então, mas no início a pessoa começa assim, eu já não consigo correr igual eu corria antes,
eu não consigo praticar o esporte igual eu praticava antes, para subir um lance de escada, para subir um morrinho, está ficando pesado, está ficando difícil. Quando a pessoa tem muita tosse, aquilo ali já chama a atenção dela. Opa, eu estou tossindo tem 1 mês, tem 2 meses, vou procurar um médico. Mas o primeiro sintomas muitas vezes é essa fadiga, esse cansaço, principalmente na hora de fazer uma atividade física. Bom, e agora a gente vai falar sobre conscientização. No último dia 31, semana passada, foi o Dia Mundial aí sem tabaco. Na sua opinião, ter um dia em relação a isso é importante e essa conscientização tem que durar também o ano todo, né? Sim, eu acho assim. Lá atrás, quando a gente tinha uma incidência muito grande, foi feita uma campanha muito forte contra o cigarro, né? Então, proibir as propagandas, aumentar o imposto, não colocar no filme, proibir de fumar em certos lugares. Na época a gente até achava que não ia passar e acabou passando. Mas eu acho que ainda falta mais propaganda, bater mais em cima, falar mais, porque é um vício que não diminui. Está sempre gente entrando e saindo. Então eu acho que a gente tem que bater mais, tem que falar mais. É lógico que você ter um dia para chamar atenção é importante, mas eu acho que a gente tem que estar falando, os médicos, né, com toda consulta, a gente tem que chamar a atenção do paciente, independente se for o pneumologista, o cardiologista, todos os profissionais têm que estar alertando os pacientes, porque a gente sabe que dá problema para todo mundo, né? Então a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla. Os pais com os filhos falando, a escola falando, né? Porque muitas crianças ficam muito tempo na escola, então os professores têm que estar falando dos malefícios do cigarro. Então é uma coisa que a gente tem que estar batendo no dia a dia. Eu acho que o governo deveria também fazer mais campanhas, né? Não só aquela do cigarro falando dos malefícios. Não sei, eu acho que a gente poderia estar falando mais e batendo mais, porque é um gasto muito grande com essas doenças causadas pelo cigarro. Então, o infarto está relacionado, um derrame, um DPOC. Se você for pegar as causas de internação no SUS e as causas de morte, o que está lá? É infarto, é derrame, é enfisema pulmonar, é câncer de pulmão, tudo relacionado ao cigarro. Não são todos os pacientes, mas a grande maioria está relacionado com o cigarro. Bom, doutor Jander, nosso tempo está acabando. Quem quiser saber mais informações, quiser também consultar com você, como que pode fazer? Qual que é o caminho? Aqui em Itaúna, eu atendo na Clínica Saúde, que fica ali do lado da Radioclínica, né? O telefone lá é 3242-1205. Em Divinópolis, que é onde eu moro, né? Onde eu resido, acaba atendendo mais, eu tenho o meu consultório, que é na Getúlio Vargas 840, o telefone é 3213-1547. Então, estou à disposição, igual eu falei aí, os diretores, sei lá, o pessoal de empresa, quiser que dê palestra, que a gente fala, estou à disposição. Eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente divulgar, melhor para todo mundo. Certo, doutor Jander, nós não temos mais tempo. Qual que é a sua mensagem final aí diante dessa questão do cigarro eletrônico? Do cigarro eletrônico e de qualquer tipo de cigarro, né? Eu acho que o mais importante, gente, é o seguinte: quando você tem uma dependência química de qualquer substância, seja do cigarro, da maconha, da cocaína, do álcool, é muito difícil de sair, é muito difícil. E é doloroso não só para o paciente, para toda a família, para os amigos, é uma coisa complicada. Então, o mais importante é não entrar. É a pessoa conscientizar que aquilo faz mal para ela e a gente tem que tomar nossas decisões do que fazer com o nosso organismo, né? O que a gente faz hoje, a gente vai pagar às vezes daqui a 20 anos. Então, a pessoa que tem consciência, que sabe que aquilo faz mal, quanto mais cedo ela parar, melhor. Mas o mais importante é não entrar. É ter consciência de que aquilo vai prejudicar e não começar, principalmente aos jovens aí, essa é a mensagem principal para eles. Não é porque o seu amigo está fazendo que você tem que fazer. Se ele cair no buraco, você vai cair também. Então, não entra nessa não, que é uma fria. Tá certo, doutor Jander, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. É um prazer.
Muito obrigado. E obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação e veja quais planos se encaixam melhor na sua empresa. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Você então que está aí com seu YouTube também, se inscreva no nosso canal, assista os programas que estão lá, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Semana que vem então a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!